Olá, o Repórter Ciência está no ar. No programa de hoje você vai ver: jogo interativo desafia a desigualdade e aproxima mulheres da ciência e da tecnologia. Pesquisadores da UFMA criam um banco de dados que conecta estudantes às plantas pelo celular. A verdade esquecida sobre as raízes indígenas das cidades do Maranhão. Pesquisa mapeia a comunidade tradicional ameaçada e dá voz a quem vive no território. E no quadro Por Dentro da Pesquisa, você vai entender a diferença entre projeto de extensão e projeto de pesquisa. Fica com a gente, o Repórter Ciência está no ar. E se um jogo pudesse mostrar de forma interativa os desafios enfrentados por mulheres nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Essa é a proposta do Futurísticas, uma iniciativa desenvolvida por estudantes e pesquisadoras da universidade que transforma desigualdades em aprendizado e propõe um novo olhar para o futuro da ciência. Imagine um jogo em que cada escolha desafia desigualdades e fortalece a presença das mulheres na ciência. O Futurísticas é assim. Usa a interatividade para sensibilizar sobre os desafios das mulheres no meio acadêmico, especialmente nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, redutos tradicionalmente masculinos. E a partir de uma pesquisa qualitativa de entrevistar meninas aqui do CCET, nós decidimos por criar esse jogo, como um processo de conscientização e de chamar a atenção das meninas, não já estando na universidade, mas do Colum. Então, nós nos dirigimos ao Colum, a direção do Colum foi super solícita com a gente e trabalhamos com as meninas do ensino médio. E, dentro de um processo de cocriação, que iniciou com uma exposição de sensibilização lá no Colum e, posteriormente, com a cocriação do jogo, as meninas tiveram a oportunidade de trazer à tona as suas inquietações sobre entrar na universidade, permanecer na universidade, todas as questões sociais, de família, que impedem que uma menina continue estudando, especialmente nas áreas tecnológicas. A cada fase do jogo, você encontra desafios reais, conhece histórias inspiradoras e descobre como a equidade de gênero pode transformar o futuro da inovação. A gente traz pontos negativos, infelizmente, problemas que elas vão passar ou não, vai depender de como as histórias delas vão se escrevendo, mas nós também trazemos pontos positivos, não só da graduação, porque a gente monta o jogo em começo e final da graduação, e mercado de trabalho, porque para dar uma esperança também de que tudo é possível, vai ser possível, vão acontecer problemas, mas também vão acontecer coisas boas nesses processos. O processo de criação do Futurísticas foi também uma troca de experiências. O objetivo é construir uma universidade mais inclusiva, onde todas as mulheres tenham voz. E a gente pôde ter um contato muito legal com adolescentes, então a gente conseguiu construir também relações de amizade com as meninas, que perpassou o projeto, então a gente continuou com essas amizades. E foi muito legal porque a gente estava aqui no design, e existem problemas aqui no design também, e perceber que existiam outros problemas, ou problemas até parecidos com o que a gente sofre aqui em outras graduações. Apesar dos avanços, a presença feminina na ciência e nas universidades ainda enfrenta desafios. Aqui no Maranhão, segundo dados do Censo da Educação Superior, do INEP, apenas 31% de meninas saem das áreas tecnológicas. Então, isso é bastante preocupante. Outra iniciativa busca identificar atividades acadêmicas relacionadas a gênero na UFMA, fruto da conexão entre grupos de pesquisa dos cursos de design, letras e comunicação. A gente está tentando entender o que essas pesquisas entendem por gênero, tentando pensar aí quais são os temas centrais que são convocados nas pesquisas, quais são as epistemologias que são acionadas, as metodologias, para a gente entender o que é a pesquisa de gênero realizada na UFMA.
Essa colaboração entre diferentes grupos de pesquisa pode gerar mudanças na universidade. Cada grupo, cada área de conhecimento, com a sua competência, com as suas habilidades, traz aí os seus referenciais, o seu repertório, e a gente consegue unir para fazer uma proposta mais ampla de transformação, né, para uma sociedade mais justa para as mulheres. E é justamente essa transformação que o jogo Futurísticas busca promover. Estas alunas de Engenharia Química aprovaram a iniciativa. Eu achei muito interessante a iniciativa. No meu ensino médio eu não tive a oportunidade de conhecer tantas figuras que foram apresentadas aqui pra gente e achei muito interessante mesmo. Se eu tivesse a oportunidade no ensino médio, talvez eu já teria mais conhecimento sobre todas as pessoas que estão aqui, todas as mulheres. Aqui eu descobri diversas personalidades. Quando eu entrei no curso, na Engenharia Química, eu não tive nenhuma referência assim, de uma mulher que eu olhava e que eu conhecia, né? No ensino médio a gente não estudava sobre isso, a gente não via sobre isso. E, por exemplo, agora eu estou jogando, eu já descobri um monte de personalidades. Eu peguei uma mulher que foi a primeira, como é que fala o nome? A primeira presidente da NASA, que... supervisora da NASA, e eu não sabia disso. E é incrível descobrir. E esse jogo é muito bom também, eu tô ganhando. Iniciativas como essa são um passo essencial para garantir que a ciência e a equidade caminhem lado a lado, criando um ambiente acadêmico mais justo e diverso. Você já imaginou aprender sobre a natureza com o celular na mão? Pois é, gente, um banco de dados criado por pesquisadores da UFMA catalogou as plantas do pátio de uma escola e conectou cada uma delas a um QR Code. E agora, com o celular na mão, os alunos acessam as informações sobre as espécies de forma rápida e interativa. Uma iniciativa que aproxima os estudantes da ciência e da preservação ambiental. As árvores e arbustos espalhados por São Luís carregam histórias que podem ser desvendadas com um simples toque na tela do celular. Um projeto inovador que combina tecnologia e educação ambiental utiliza QR Codes para identificar plantas e revelar informações detalhadas sobre elas com apenas um escaneamento. O ponto inicial foi tentar levar para a sala de aula ou para os alunos, dependendo das visitas que a gente faz em escolas ou em ambientes, ou quando a gente recebe alunos, era de tentar realmente aliar a tecnologia ao conhecimento botânico. E aí ter só a estrutura da planta costurada, né, que é o que a gente chama de essicata, que é a planta seca numa cartolina, tem o seu valor e a sua importância, mas a gente precisava atualizar isso para deixar os alunos mais motivados a quererem conhecer essas plantas. E aí lendo, estudando, vendo possibilidades, surgiu a ideia de associar o QR Code a uma essicata, que aí nesse caso a gente chama de essicata didática, ela tem uma função diferente na sua aplicação. E a gente alimenta um banco de dados, e aí foi quando foi iniciado essas ideias. A gente iniciou no ensino, na graduação, né, com iniciação científica da aluna Ruanda, e depois disso a gente quis dar um passo e foi para o PIBIC ensino médio, que aí a gente vai tentar, já está o projeto iniciado há 1 ano e meio mais ou menos, e aí esse ano agora é para a gente aplicar o uso dessas essicatas com QR Code na sala de aula, a partir do projeto de ensino médio. A catalogação das plantas começou durante a graduação desta pesquisadora da UFMA. Cerca de 20 espécies foram identificadas na Restinga do Maranhão. Cada planta coletada recebeu um QR Code, que conecta as informações com o banco de dados do projeto. Essas informações é mais sobre formas de uso dessas espécies, onde elas podem ser encontradas, como ela o nome popular dela, o nome científico, o nome da família e informações importantes sobre a planta. No pátio e jardim do IEMA, 31 espécies de plantas foram catalogadas, representando 18 famílias botânicas. A Gisele, estudante e bolsista do PIBIC Ensino Médio, participou ativamente de todas as etapas, desde a identificação das espécies até a construção do banco de dados. Fizemos uma caminhada exploratória lá no IEMA do centro, pegamos algumas plantas, trouxemos para cá e fizemos a catalogação. A gente pegou, costurou aqui algumas plantas, identificamos e botamos no herbário.
A iniciativa se tornou uma ferramenta essencial para explorar a biodiversidade do próprio ambiente escolar. O uso do QR Code permite que alunos e visitantes tenham acesso às informações mais relevantes sobre as plantas, o que torna essa iniciativa uma poderosa aliada no conhecimento. Com o uso da tecnologia, colocando o QR Code, a gente tem um modo de abranger e pegar um público maior. A gente sabe que hoje em dia os alunos têm facilmente acesso a um celular, em sala de aula, na faculdade também. Então, com esses QR Code e o acesso didático, eles conseguem rapidamente fazer a leitura dele e estar vendo todas as características principais e estar conhecendo também o nosso herbário e a nossa pesquisa. O projeto de identificação das plantas através do QR Code é mais do que uma aula de biologia. É uma lição de inovação, preservação e cuidado com o meio ambiente. E no Por Dentro da Pesquisa de hoje, você fica sabendo a diferença entre projeto de extensão e projeto de pesquisa. Confira! Qual a diferença entre o projeto de extensão e projeto de pesquisa? A pesquisa ela vai estar focada na resolução de problemas técnicos científicos. Quando a gente fala de extensão, a extensão ela é algo que a IES, a instituição de ensino superior, tem que retornar para a comunidade. Então, é algo que a gente trabalha a parte social acadêmica. Tanto que a gente também não pode dissociar um dos outros. Por quê? Porque tem projetos que trabalham tanto a parte científica quanto também a parte da extensão. O Repórter Ciência vai para um rápido intervalo e volta já já. Você já parou para pensar como surgiram as cidades do Maranhão? Muita gente não sabe, mas boa parte delas nasceu a partir de antigas comunidades indígenas. Em São Luís, esse passado tem raízes profundas no bairro do Vinhais Velho, um dos primeiros pontos de ocupação da capital. O Repórter Ciência faz uma viagem no tempo para entender como tudo começou e refletir sobre uma questão da nossa história. Por que os povos que deram origem à cidade muitas vezes são esquecidos? Ouvimos muito falar da influência dos brancos europeus e dos negros escravizados que vieram do continente africano para a construção do Brasil. Mas ainda há pouco enfoque nas transformações promovidas pelos povos indígenas. Entender como se deu a ocupação dos povos originários em diferentes localidades do que hoje é conhecido como Estado do Maranhão é um dos objetivos do grupo de pesquisa Indígenas na História do Maranhão, coordenado pela professora Soraya Dornelles. As linhas que nós trabalhamos principalmente são as ações políticas das populações indígenas, mas também as políticas indigenistas, aquelas que são aplicadas pelo Estado em diversos momentos da formação do Brasil ou da era colonial, como a gente coloca, né, também, e estudos mais contemporâneos. A gente também trabalha com o ensino de história indígena e da cultura das populações indígenas, e uma outra linha é a linha de atuação sobre como que essas populações agiram, resistiram durante vários processos, às vezes, na maioria das vezes, de subordinação que elas enfrentaram ao longo da história e da experiência aqui nas Américas. Né? O estudo Vilas Indígenas na Amazônia Pombalina em Perspectiva Conectada busca entender como se deu a formação de cidades maranhenses a partir das mudanças legislativas e administrativas impostas por Marquês de Pombal lá no século XVIII. E o primeiro passo da jornada foi analisar os documentos do Arquivo Público do Maranhão. Assim que nós começamos essa pesquisa em 2020 e fomos para os arquivos da cidade, assim como o Arquivo Público do Estado, do Maranhão, e o Arquivo do Tribunal da Justiça, a gente encontrou rapidamente várias fontes, vários documentos escritos no período, escritos por vários personagens daquele tempo, que mostram para a gente já, né, o quão importantes foram as comunidades indígenas que naquele momento foram transformadas de missões ou aldeamentos, como a gente chama, em vilas e lugares portugueses.
Bom, eu estou aqui em frente à igreja de São João Batista de Vinhais Velho, fundada em 1612, ano em que, segundo a historiografia, a cidade de São Luís foi fundada por franceses. Só que o que muita gente não sabe é que toda essa região, lá na segunda metade do século XVIII, era uma vila indígena. E os indígenas que moravam por aqui, na verdade, eram de povos diversos, o que tornava a experiência nessa região plural e multiétnica. Essa nova configuração social só foi possível depois das mudanças no Estatuto Jurídico Indigenista, estabelecidas no período pombalino. A proibição da escravização indígena e a possibilidade desses povos ocuparem cargos estratégicos nas vilas foram algumas dessas alterações. Então, a partir dessa mudança do Estatuto Jurídico dos indígenas coloniais, eles passam a poder atuar nos cargos de governança das vilas, como a Vila de Vinhais. Agora, é importante frisar que isso não era aberto a todos os indígenas. Nós estamos falando da elite dos indígenas, né? Daquele grupo ali que a gente vai chamar na historiografia de principais dos índios, que eram as lideranças locais, que aí iam exercer esses cargos e exerceram, né? Isso a gente já consegue constatar na nossa pesquisa. Outra curiosidade, a Vila de Vinhais, onde hoje está o bairro Vinhais Velho, em São Luís, já foi um importante exportador de arroz no período do Brasil colônia. Essa localidade ela produzia arroz durante a atuação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Era um local de produção avultuada, né? Existe várias documentações que constatam que Vinhais conseguia exportar e ao mesmo tempo ter um excedente para participar desse comércio também dentro da capitania. Mais um importante fato histórico é que a cidade de Viana, município da Baixada Maranhense, localizado a 222 quilômetros de São Luís, também foi uma vila indígena. E como resultado das mudanças impostas por Marquês de Pombal, um dos processos sociais mais característicos naquela região foi a inserção de não indígenas na vila. Eles entendiam que na medida em que você introduzia brancos nas povoações de índios, você introduzia entre eles os princípios da civilidade, né? Então era nessa perspectiva de tentar civilizar os indígenas. Mas quando a gente fala de não índios, a gente não está falando somente dos brancos, né? A gente fala assim deles ocupando ali postos importantes, inclusive o cargo de diretor, que é quem conduz, quem vigia esse processo de transição para um processo de civilidade. Mas a gente está falando também de outros sujeitos, como é o caso dos africanos escravizados, né, que dividiam espaços nos mundos do trabalho. Se a influência de indígenas na construção do Maranhão ainda é pouco investigada pela história, o que dizer das mulheres indígenas? Na historiografia, imperou por muito tempo a concepção de que essas mulheres eram sexualizadas e promíscuas. Mas os documentos encontrados no Arquivo Público do Estado indicam um novo olhar sobre a influência dessas figuras. Então, a partir de denúncias do Tribunal Eclesiástico, que era um tribunal que ele estava muito ligado ao aspecto cotidiano desses indivíduos, a gente consegue perceber que essas mulheres elas têm uma atuação muito profunda e muito importante dentro da capitania do Maranhão. Chefiar famílias e optar pelo não casamento religioso levava muitas indígenas a julgamento. Na época, costumes assim não eram aceitos. Então a gente vai perceber que isso, mais do que dizer, né, que era um caso fortuito, que essas mulheres continuavam promíscuas, a gente vai entender que isso são respostas dadas a esse sistema repressor. A longo prazo, os impactos de pesquisas como essa vão ser transformadores. Compreender a maneira como os povos originários se mantiveram durante as várias fases da construção do Brasil pode nos ajudar a entender melhor a nossa própria história. Uma área marcada por tradições, histórias e desafios. Na zona rural de São Luís, comunidades esperam há anos pelo reconhecimento oficial de uma reserva extrativista. Enquanto isso, enfrentam ameaças de remoção e impactos de grandes empreendimentos. Uma pesquisa em andamento está mapeando esse território e ouvindo quem vive ali para construir com ciência e participação uma nova forma de olhar a região. É na zona rural da capital maranhense, num território distante dos grandes centros urbanos, que vivem pessoas
praticamente esquecidas pelo poder público. A reserva Tauamirim é composta por 12 comunidades diferentes. Um dos acessos a essas comunidades é feito por meio de barco. Do outro lado, a gente vai encontrar uma população que já luta há mais de 20 anos pela conservação e pela regulamentação do território. Nessas comunidades, dezenas de famílias vivem em uma cruel incerteza. Se no amanhã ainda vão ter lugar para chamar de lar. É que há décadas o território é alvo de disputas entre grandes empresas e a população. E agora nós estamos de frente com a mudança do plano diretor, que de fato tentou ou tenta tirar de vez todo mundo dessa região. Transformar esse espaço em uma RESEX ou reserva extrativista melhoraria questões como a conservação ambiental e possibilitaria a chegada de diversas políticas públicas que não existem por aqui. Aqui não tem uma praça que possa acolher as crianças, né? Aqui não tem um posto de saúde também, que a gente precisa muito, entendeu? Aí também uma escola aqui também seria muito bom. Não uma escola, como eu digo, de fundamental menor, mas de maior, porque a dificuldade aqui é muito grande, que os meninos têm que se deslocar daqui para ir para outra comunidade, entendeu? A luta dessa população para legalizar e transformar a região em uma RESEX começa lá em 2003. O mesmo estado que deu 13 mil hectares para uma multinacional, deu mais 8 mil para outra, que é a Vale, é o estado que nega 4 mil hectares para 12 famílias, cerca de 2 mil pessoas, né, que vivemos nesse território. E desde que essa luta começou, o GEDMA, que é o Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, vinculado à UFMA, acompanha a realidade dessas comunidades. Nossos projetos, nossas pesquisas têm muito esse caráter de diálogo e construção coletiva com as comunidades mesmo, participativa, tanto que diversas pessoas das comunidades também fazem parte do GEDMA, né? No que a gente tem acompanhado nos últimos anos, e esse é um elemento marcante nas pesquisas que a gente tem feito, é que no Maranhão, o Maranhão tem se tornado um grande produtor de riqueza. Ou muita riqueza passa pelo Maranhão. Essa geração de riqueza tem provocado também, ao mesmo tempo, muita miséria. É a geração de riqueza que provoca miséria na medida em que ela desestabiliza modos de vida locais, na medida em que as suas promessas de emprego, as suas promessas de desenvolvimento, as suas promessas de melhoria de vida não se concretizam. E uma das justificativas das grandes empresas para tirarem essas pessoas do território é que o lugar seria improdutivo. Mas a população garante que é dessa terra que muitos deles tiram o pão de cada dia. A gente vai aqui trabalhar mais só com roça mesmo, com a roça e a pesca também. E para mostrar que as famílias da RESEX produzem sim, mensalmente os moradores e entidades realizam uma feira na UFMA, onde vendem produtos feitos no território. Para além de garantir a permanência no lugar, oficializar o território como RESEX transformaria a realidade dessas pessoas. Outro efeito muito importante seria, então, tendo uma unidade de conservação, você teria a possibilidade de que viessem para essas comunidades políticas públicas que lhes são negadas. Uma série de políticas públicas que lhes são necessárias, como políticas de educação, políticas de saúde, políticas de transporte, políticas de produção, né, assessoria técnica, garantia de possibilidade de comercialização dos seus produtos que existem. O tempo passa, as ameaças continuam, mas a luta da população não para. Nós continuamos a luta, né, mantemos os nossos laços, né, pela pescaria, pela agricultura, pelas festas, né, pela cultura, para que não fique ninguém para trás e a gente consiga, né, superar essas demandas que vêm contra a gente, né, do Estado. E assim a gente encerra o Repórter Ciência de hoje. Fique ligado, porque sempre tem mais inovação e conhecimento por aqui. Até a próxima!